Glória a Deus. Queridos, aproveitando que estamos em pé, vamos abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu São Lucas. Vamos ler esse texto bem conhecido de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 15. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Desculpa, eu vou precisar de uma aguinha, já tem aqui. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os seus ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Estejam assentados, glorificando o nome de Jesus. Os irmãos podem colocar na tela, obrigado. Para mim, hoje é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. E eu quero deixar aqui registrado a minha gratidão ao pastor presidente dessa igreja, pastor Eduardo. Obrigado, querido, pela confiança. Que Deus abençoe o senhor poderosamente, toda a sua equipe, a liderança, pastor Paulo, vice-presidente, outro pastor Paulo, que é o nosso coordenador do seminário do discipulado. Para mim, é muito bom estar aqui. Obrigado. Trago ao senhor o abraço também do meu presidente, pastor Sérgio Melfior, pastor presidente da Assembleia de Deus em Joinville e vice-presidente da Convenção de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Uma alegria muito grande estar aqui, conhecendo alguns irmãos também. Durante este dia já tivemos contato com... Eu sou meio ruim assim para decorar nomes, mas eu me esforço um pouquinho escrevendo, às vezes, os nomes. Eu vou pedir perdão aqui para o servo de Deus que me buscou lá no... Não, passou Pavese, me buscou no hotel, e o irmão... Agora eu decorei o nome da esposa dele, a irmã Gilmara, e o irmão Wellington, não sei se eles já estão aqui. Eles nos buscaram no aeroporto e eu me senti, pastor, muito bem acolhido. Parabéns pela sua equipe, parabéns pela forma que os irmãos têm cuidado dos obreiros e se conduzido. E sou muito grato a Deus por este momento. Queridos, eu quero aqui, antes de entrar no texto bíblico e na nossa palestra, de fato, eu quero apresentar para vocês aqui, né, o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre integração, conduzindo pessoas ao discipulado. E, como um subtema, como levar não crentes e novos convertidos a serem discípulos de Jesus. E o texto nós já lemos, e eu acho que eu copiei talvez eu copiei o arquivo errado. Eu tive um probleminha no meu computador essa semana, estava em Manaus, queimou meu computador, está na assistência, fiz algum ajuste ali na hora, mas não tem problema, nós vamos seguir por aqui mesmo. Eu queria apresentar para vocês a minha família, né, mas amanhã eu apresento para vocês a minha esposa, irmã Catiúcia, e a minha filhinha Maria Helena. Elas estão em casa, devido às atividades também da igreja, a qual minha esposa participa do Ministério Feminino,
de todo o nosso campo, ao lado da nossa pastora, a irmã Maria Helena, né? Então, a minha filha é homenagem à esposa do nosso pastor, o nome dela. E eu estou vendo aqui o pastor Felipe, Deus abençoe. O pastor Felipe conhece toda a nossa família, já esteve lá em Joinville, já esteve na nossa casa também. E a minha filha, ela tem uma síndrome genética ultra rara, né? Que essa síndrome ela afetou, então, quando ela nasceu, toda a parte motora, a parte cognitiva. E por onde eu passo, né, eu gosto de pedir oração para a igreja em favor da Maria Helena. Amanhã eu vou estar apresentando a foto dela para vocês conhecerem, mas a Maria Helena é uma bênção de Deus, é um presente de Deus. Nós não podíamos ter filhos, Deus falou comigo, falou com a minha esposa, Catiúcia, usou uma pregadora para ministrar no ventre dela, sem ela saber de nada, do desejo que a minha esposa tinha de engravidar. E Deus nos deu a Maria Helena, Deus nos deu ela. Acho que você achou o arquivo certo. Obrigado, querido. Glória a Deus. E Deus nos deu, então, essa criança preciosa, que é a Maria Helena. Aqui está as fotos dela, né? Ela não mastiga ainda, né? Mas ela come a comida amassada. Até quase os 3 aninhos ela não tinha deglutição. Então, para nós, a Maria Helena foi também no dia a dia aquilo que nós já vivíamos há muitos anos com os novos convertidos no sentido espiritual, de dar comidinha na boca, né? de respeitar cada etapa, cada fase. E Deus nos deu essa experiência, está nos dando a cada dia. E ela, hoje, de alguns meses para cá, pastor, ela já começou a ela mesma levar a comida na boca, ela mesma comer. Ela não conseguiu aprender a mastigar, porque ficou até uma certa idade com sonda, ela não tinha deglutição, então depois foi um processo para introduzir alimentação, mas Deus tem cuidado dela. E agora, recentemente também, nesse ano, ela começou a aprender a usar o tablet para se comunicar. Até semana passada saiu um filme lá no canal, na plataforma da Disney, né, sobre uma história. Não recomendo muito a Disney, mas essa história é bem interessante, que é uma história real de uma menina dos Estados Unidos que usa um aparelho igual que a minha filha utiliza, né? Um tablet para comunicação. Então, ela aperta os botõezinhos, o tablet fala o que ela quer. E isso deu mais independência, mais expressão para ela, né? Porque essa síndrome, as crianças são não verbais, então elas não falam, mas ela começou a expressar aquilo que ela quer. E também, né, ela é uma criança muito alegre, muito feliz. Ali tem uma foto dela fazendo um exame, o raio-x, mas hoje, graças a Deus, ela está muito bem. Deus tem dado graça para Maria Helena, ela se locomove na cadeira de rodas. Até um tempo atrás, só nós conduzindo, hoje ela conduz a cadeira de rodas também. Então, eu vejo que Deus está fazendo milagres todos os dias na vida dela para a glória de Deus. E anteontem, eu e minha esposa fomos convidados pela clínica. A clínica que ela faz o tratamento é uma das melhores clínicas do Brasil nessa área de reabilitação. Então, é lá em Joinville, a proprietária, que é a CEO da clínica, ela dá cursos no mundo inteiro, e ela nos convidou para falar da clínica, né? Fazer a propaganda, porque eles estão produzindo ali o conteúdo. 10 anos tem essa clínica, e nós estamos lá há 9 anos e meio, e nós pudemos ali testificar, né, que tem o esforço dos profissionais que fazem o trabalho, psicólogo, psicoterapeuta, psicopedagoga, fonoaudiólogo, TO e principalmente fisioterapeutas, mas também tem o esforço da família, a família estar junto, acompanhando, pegar junto, mas principalmente nós atribuímos a Deus a recuperação dela, o desenvolvimento dela, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E a oração da igreja em nosso favor. Por isso que eu
Sempre peço oração para os irmãos, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. E muitos irmãos que conheceram ela lá quando era pequenininha, que não tinha quase que muitas reações. Hoje vê ela, depois de anos, eu passo na mesma igreja e quando eu mostro ela, ou vou com ela, ou apresento, os irmãos glorificam a Deus porque é milagre do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está o meu pastor Sérgio Melfior, pastor presidente da igreja, como eu já falei aos irmãos. Essa semana ele completou 61 anos e quando eu conheci ele, está aqui, talvez você vai me reconhecer só pelo óculos, né? Porque eu estou 50 quilos mais magro aí na foto, e ele também está mais magro e tem mais cabelo, né? Ele começou a me pastorear na primeira igreja que ele foi presidente, lá em Santa Catarina, na cidade de Fraiburgo. Eu era um jovem da igreja, me converti aos 14 anos, e quando eu tinha 18 anos, ele chegou para ser o pastor presidente. Logo, Deus mostrou a minha vida para ele, e o pastor Sérgio ele tem uma graça de ler as pessoas, e Deus dá um discernimento de quem é a pessoa. E na primeira vez que ele me viu, ele já me convidou para trabalhar com ele na sede, para sair da congregação, que era líder de jovens, e ir para a sede, estar ao lado dele. E depois disso, então, quando eu estava na sede, ele me perguntou se eu conhecia o discipulado. E eu disse, olha, eu já li um livro sobre discipulado, tentei discipular um rapaz, mas não deu certo. Eu tentei fazer do meu jeito e não funcionou. Lendo apenas o livro, sem ter um treinamento, eu tentei discipular o rapaz. Na verdade, não queria muito Jesus, mas pela pressão da família, né, ele estava indo à igreja, e um dia ele disse assim para mim, ele era mais velho do que eu tinha 16 anos na época, ele disse, ô irmão Juari, eu quero me desviar. Eu disse, não te autorizo você se desviar. Não, mas eu quero me desviar. Eu quero sair da igreja porque eu não aguento e tal. Ele estava sendo influenciado por uma turma, isso era nessa cidade, a cidade de Fraiburgo é uma cidade do interior do estado, que o cultivo de maçã, né, lá, na época, era o maior produtor de maçã do Brasil, então vinha muita gente de fora, e naquele dia, o seu primo resolveu assaltar um táxi. Naquele dia, era de manhã, quando ele falou isso para mim, à tarde ele saiu para beber com o primo dele, e à noite ele participou sem querer de um assalto e foi preso, porque o seu primo induziu e foi para a cadeia. Eu acho que eles machucaram, o taxista, não lembro bem como é que foi na época. Então, para mim, a primeira experiência com o discipulado foi um pouco frustrante, porque eu não sabia como fazer. Mas eu tinha o desejo no coração, eu imaginava que era esse o caminho para ganhar almas e consolidar. Então, sempre evangelizei desde que me converti. Essa semana eu testemunhei, a semana passada lá na nossa igreja, nós estamos fazendo um treinamento chamado Ame o Seu Vizinho, né, uma estratégia de evangelização. Eu dei a última palestra, terça passada, e amanhã até, inclusive, sai no nosso canal lá, o Reels e a palestra também. E eu falei, né, para os irmãos a respeito dessa questão de ganhar almas. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, no outro dia eu me tornei insuportável, no bom sentido, porque eu não conseguia deixar passar ninguém sem eu falar de Jesus. Inclusive, de algumas aulas até na escola eu fui expulso, de tanto que eu evangelizava até meus professores. E, para a glória de Deus, depois de alguns anos, pelo menos 5 professores meus estavam servindo ao Senhor. Então, foi um processo, né? Mas eu não tinha essa sabedoria. E quando o pastor chegou, então uniu algo divino que foi o treinamento. Ele disse, olha, o discipulado é o caminho para nós ganharmos almas. Deus me mostrou nessa cidade, tem um tesouro escondido, e Deus vai fazer a sua obra crescer aqui. E eu conto com você. Você vem comigo e você vai caminhar comigo e nós vamos discipular pessoas. Começou a se converter várias pessoas na cidade, pessoas, inclusive, da alta sociedade da cidade, e ele, então, na época, não podia levar a irmã Maria Helena,
o filho mais novo, pastor, o Lucas, era praticamente de colo, né, tinha 1 aninho, então não tinha como ela ir, né, no frio lá de 0 graus à noite e fazer discipulado na casa das pessoas. Então ele disse: olha, agora você é meu companheiro, vem comigo. E aí eu fui, e enquanto ele discipulava aquelas pessoas, ele foi me discipulando. Fomos numa casa, fomos em outra. Então, chegou o momento que ele disse: agora, o que eu fiz com você, você vai fazer com outros, você vai treinar outros. E eu comecei a treinar outros jovens. E, para a glória de Deus, irmãos, a igreja do Senhor cresceu de uma forma sobrenatural. Deus usou os jovens para iniciar um grande trabalho, um grande processo de discipulado na liderança do nosso pastor. E a igreja, que tinha mais ou menos 800 crentes, chegou a ter 2.400 entre membros e congregados em 4 anos e 8 meses, para a glória do nome do Senhor Jesus. E quando o pastor saiu da cidade, então ele me levou com ele. Nesse inteirinho, eu passei a ser em tempo integral da igreja, e passamos 4 anos, aí já casado, passamos 4 anos em Caçador, cidade de Caçador, mesma região, e agora estamos há 14 anos em Joinville. Então, mais de 20 anos que nós estamos caminhando junto, né? Por isso que eu falo sempre, vou mencionar muitos testemunhos do meu pastor, porque ele foi meu discipulador e quem me treinou para o discipulado. E se eu estiver fazendo algo bem, pode ter certeza que foi ele que me ensinou, por isso você está aprendendo bem. Se eu tiver fazer alguma coisa errada, irmão, essa parte é que eu não aprendi a lição certa que ele deu, né? Ele deu certo, talvez eu não aprendi, tá, irmãos? Mas está aí, então, para você entender um pouquinho dessa nossa história no discipulado. E ao longo desse tempo, nós temos discipulado muitas pessoas, muitos são líderes hoje. Os jovens da época que eu discipulei junto, treinei outros para discipular, a maioria são pastores hoje, estão em tempo integral no ministério, esposos de pastores, líderes, são pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, porque o discipulado, ele produz isso. O discipulado, ele produz não só o crescimento da igreja, o crescimento numérico, mas o discipulado dá o crescimento também, o que nós chamamos de crescimento conceitual, é o crescimento para baixo, é criar raízes, é aprofundar na fé, é ficar firme para nos momentos de tempestade o crente permanecer e não ser derrubado por nenhuma intempérie. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. E hoje, pela graça de Deus, eu presido a CEPED, que é a Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo e Discipulado da CGADB. Aí está uma parte da nossa equipe, é um representante em cada estado, e a partir do ano que vem será um representante para cada convenção. Então, nós temos em torno de 60 convenções regionais no Brasil. Nós vamos incorporar mais pessoas nessa liderança nacional, embora cada estado tenha sua liderança também. E, através da CEPED, nós apresentamos e aprovamos no plenário convencional, na última convenção da CGADB em Novo Hamburgo, o Pacto Nacional de Evangelismo e Discipulado, que é um pacto que a nossa liderança fez para priorizar como a ação prioritária da igreja para os próximos anos, o evangelismo e o discipulado. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Isso não é pouco quando nós observamos que muitos pastores, muitos líderes estão mais preocupados em fazer outro tipo de atividades, outro tipo de eventos, ou até envolvido com outros assuntos. E glória a Deus, você tem que glorificar a Deus pela vida do seu pastor, que colocou esse assunto como pauta e como prioridade da igreja, porque isso é o que Jesus quer, isso é o centro da grande comissão, da missão da igreja, daquilo que Ele nos mandou a fazer. Então, nós estamos trabalhando, todo o Brasil, a nossa equipe também, e a década da evangelização compromissada com o discipulado vai até o final de 2033. Então, nós iniciamos uma década de evangelização. Esse primeiro ano, 2023, foi de
elaboração do projeto, agora 2024, começou as primeiras ações de conscientização, e nós vamos até 2033, se Jesus não voltar. É uma data simbólica, porque simbolicamente é o ano vai fazer 2000 anos do nascimento da igreja. Simbolicamente, porque Jesus não nasceu no ano 0 nem no ano 1. Você sabe que o calendário gregoriano não está certo. Mas, para um símbolo do cristianismo, Deus tem despertado líderes de várias nações do mundo que têm realmente colocado uma década, até o 2033, como que a noiva entregando para o noivo um presente. Qual que é o presente, será, que a noiva poderia dar para o noivo, que ele vai se agradar mais, por 2000 anos da igreja na terra? O que você acha? O quê? Almas. Aleluia. E se você se engajar com o seu pastor, com o seu líder, a partir de hoje você vestir a camisa de amar as almas, de ganhar as almas, de discipular, nós vamos apresentar para o Senhor milhões e milhões de almas no final dessa década, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Queridos, na apostila, primeira oficina, nós vamos trabalhar com ela hoje, e as outras duas vão ser mais no final. Nós temos aqui, então, na página 7, um esboço daquilo que nós vamos tratar nessa primeira noite. E, no primeiro tópico, pessoas que podem ser alcançadas pelo discipulado, eu coloco como público-alvo, e aqui eu já fiz um acréscimo no meu slide. Eu gostaria que você lesse o que está na tela, no 3. 1, 2, 3. Novos convertidos. Não crentes, afastados e desviados, membros da igreja, líderes, pastores, discipulado profundo. Glória a Deus. Então veja, qual é o público-alvo para nós alcançarmos o discipulado? Primeiro que vem à mente é discipular o novo convertido. Toda pessoa que se converte a Jesus, ela precisa ser discipulada, ela precisa ser cuidada, acompanhada, acolhida, integrada à igreja e, principalmente, ensinada naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou através da sua palavra. Então, nós precisamos dar essa base de fé para o novo convertido. Mas a pessoa não crente também é alvo do discipulado. Se nós pegarmos o texto de Mateus 28, 19 ao 20, nós vamos ver que Jesus mandou: ide, fazei discípulo de todas as nações. Então, aqui, o processo de fazer discípulos, nós, no dia de hoje, a gente divide de forma didática o que é evangelismo, o que é discipulado. Mas tudo isso faz parte do processo do fazer discípulos. Então, quando eu olho para as pessoas não crentes, enquanto eu estou evangelizando, eu também estou discipulando, estou ensinando alguma coisa. Enquanto eu discipulo aquela pessoa, também estou anunciando o evangelho. Não tem, talvez, um momento bem exato de quando está acontecendo uma coisa ou outra. Mas o fazer discípulos, ele abrange todo esse processo. Quando nós saímos ao encontro das pessoas para falar do amor de Deus, nós estamos com o propósito de fazer discípulos. E a ideia, que traz uma maior eficácia para o nosso trabalho é justamente que você venha sair daqui cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, com a tua visão alinhada, que você possa ter em mente o objetivo de fazer um discípulo, pelo menos. Ou cada casal discipular um casal, cada família discipular uma família. E isso pode ser feito não só para os novos convertidos da igreja, mas Deus vai abrir portas para você entrar no lar de pessoas não crentes e você ensinar a palavra de Deus, e vai chegar o momento que eles vão entregar a sua vida para Jesus e você vai trazê-los para a igreja para eles servirem e adorarem ao Senhor junto contigo. Aleluia. Nós vamos falar sobre essa parte prática amanhã à noite, mas na última palestra. Olha só, nós também temos os afastados. O que está ali entre parênteses?
Como? Desviados. Essa palavra não é muito agradável, né? Um dia eu fui visitar uma pessoa que estava afastada da igreja, e nessa visita, eu era jovem ainda, e nessa visita lá eu comecei a convidar o irmão para ir na igreja, e disse: irmão, o senhor está desviado? E aí ele disse: desviado é o diabo, eu estou parado na fé. Daí eu disse: não, meu irmão, me perdoe, então você está parado, mas eu quero vir aqui para te ajudar, te levar lá para a igreja, para você continuar na tua caminhada. Mas aquilo foi uma lição para mim, né, para não rotular, chamar de desviado, né, porque às vezes ofende as pessoas. Mas essas pessoas, irmãos, elas também precisam ser discipuladas. Não é porque ele conheceu a Bíblia, ou até conhece a Bíblia toda, que essa pessoa, ela de fato é um discípulo de Jesus, ou foi um discípulo de Jesus. Então, quando a pessoa está na igreja, a palavra de Deus, ela vai lavando, ela vai transformando, ela vai limpando. Mas quando volta para o mundo, ele vai se sujando de novo com aquilo que não presta, com aquilo que não agrada a Deus. Então, eu digo que o discipulado, ele não faz uma lavagem cerebral, como as seitas fazem, mas ele faz uma limpeza mental e espiritual. À medida que a palavra de Deus vai entrando no coração e na mente, vai tirando a imundícia, vai tirando a sujeira, vai tirando o pecado, vai mudando a mentalidade da pessoa para que ela venha a ser verdadeiramente o discípulo de Cristo. Então nós temos como padrão discipular todos, inclusive quem está voltando para Jesus, que estava afastado. Talvez para essa pessoa você vai ter que estudar de uma forma personalizada aquilo que ela viveu, aquilo como estava no mundo e até quem vai ser o discipulador dela. Eu já tive casos em igrejas, congregações que pastoreamos e no nosso campo, enfim, a gente tem ajudado muitas igrejas também no Brasil, de realmente presbíteros, até pastores, aqueles pastores feitos meio a facão, sabe, que tem por aí, desviados, afastados, e ele voltar para Jesus, então tem que ser alguém que vai saber tratar, né, saber conduzir esse tipo de pessoa no caminho do Senhor, de novo, alinhar e ver qual foi a causa, detectar qual foi a causa da sua queda. Mas uma dica interessante é quando você se deparar com alguém que está afastado, nunca pergunte: irmão, por que você se desviou? Porque você vai mexer na ferida e talvez você não tenha ainda o bálsamo para curar a ferida na hora. Então, numa visita para alguém afastado, você nunca vai falar do que levou ele a sair da igreja, porque vai talvez ativar aquele momento de dor, dificuldade, problema, de alguma frustração que ele teve, ou com ele mesmo, ou com outra pessoa na igreja. Mas você vai falar assim: qual foi o melhor momento que você viveu na igreja? Você tem lembrança do que você mais gostava nos cultos? Quando você faz essa pergunta, a maioria das pessoas começa a derramar lágrimas, diz: olha, pastor, eu gostava muito dos hinos da harpa. Outro diz: eu gostava da pregação do pastor. Outro diz: olha, eu amava os irmãos me abraçarem, me acolherem na igreja, ouvir a pregação, fui fraco, saí. E aí você tem a oportunidade de trazer alguém de volta, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, não é fácil, porque reconquistar alguém, um irmão ferido, é como conquistar uma cidade, diz o Provérbios. É tão difícil quanto conquistar uma cidade fortificada. Então nós precisamos ter graça de Deus. Mas existem, nós temos também parceria com o pastor Sinfrônio Jardim Neto, que é um especialista nessa área, e nós temos material para discipular quem está afastado, para iniciar esse processo, para que a pessoa volte realmente para os caminhos do Senhor. Mas, além disso, o discipulado, como Jesus nos ensinou, e amanhã nós vamos conceituar para você entender bem, quando a gente fala dessa palavra discipulado, porque talvez na cabeça de um irmão ou outro, pode ser que muda o que você entende de discipulado. Amanhã nós vamos alinhar. Mas, pensando nos membros, em que todo membro,
ele não pode ser apenas um membro de banco, mas ele tem que ser um discípulo de Cristo. Então, para ser discípulo, ele precisa passar por esse processo. E nós entendemos que o discipulado infantil é a construção da fé da criança, em que a criança ela aprende, não como nos dias de hoje nós estamos vendo tudo de forma assim, informações desencontradas, desconexas e em partes superficiais, sem profundidade. Mas quando nós vamos para o discipulado infantil, elas vão entendendo a metanarrativa, que a nossa fé ela teve um início, ela teve uma origem. Deus ele criou e nós vamos entendendo quem é Deus, a pessoa de Deus, até que a criança ela chegue na adolescência. E a partir da adolescência, então, tem o discipulado para adolescentes, que ele tem uma outra pegada, ele é diferente. Dentro da infância, são pelo menos 3 ou 4 etapas. Mas depois nós temos discipulado para jovens e discipulado para universitários também, que cada área nós precisamos ter gente que se especialize dentro desse assunto, para que nós possamos, então, conduzir essas pessoas a ser discípulos de Jesus. E dentro das áreas específicas, de pessoas que vêm para a igreja, ou até membros da igreja, a igreja criar uma cultura de discipulado. Nós podemos discipular as mulheres, discipular os homens, discipular os casais, discipular famílias, discipular idosos, pessoas com deficiência. Nós temos um trabalho magnífico acontecendo na nossa cidade, discipulado para pessoas com deficiência, dentro de cada área da deficiência. Então, quando a igreja entende, e quando eu falo igreja, eu estou falando de você, quando você entende que Jesus nos deu uma ordem, e essa ordem ela precisa ser obedecida, é um mandamento, tão mandamento como amar o próximo como a si mesmo, como amar a Deus sobre todas as coisas. É o mandamento de fazer discípulos. E se você entende isso, você começa a se envolver em fazer discípulos, e o Senhor vai levantar uma igreja ainda mais poderosa, ainda mais cheia da graça, ainda mais discipuladora para a glória do nome de Jesus. Eu vi o pastor João Manuel chegando aí, presidente da convenção. Prazer, meu pastor, é uma honra, uma alegria. Meu primeiro amigo aqui no Espírito Santo. Deus abençoe, pastor. Que bom vê-lo, revê-lo. Glória ao nome de Jesus. Amados, não vou entrar em detalhes também, quando a gente pensa em discipulado de liderança, discipulado de pastores, ele tem um outro nível, uma outra forma, um outro jeito. Mas eu ser pastor, ao eu ser pastor, eu não posso deixar de ser discípulo. Eu não posso deixar de aprender e de ter alguém que está me orientando, que está me conduzindo, que está me ajudando a me aproximar de Jesus, a crescer no ministério. Então, aqui eu estou falando de tudo que abrange o discipulado. Agora, nós vamos ficar no foco de discipular novos convertidos, pessoas não crentes e afastados da igreja. E se nós fizermos bem esse trabalho, meus amados irmãos, o inferno vai ser derrotado. As portas do inferno não prevalecerão. E você vai ver a igreja crescendo cada vez mais e muitas almas aqui nessa região e aonde você mora, sendo alcançado pelo poder de Deus através da tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho algumas coisas a mais aí que é para você anotar, né? Anotar na apostila também. Eu quero que você leia na tela os 4 P's da igreja, no 3. 1, 2, 3. Vê se você concorda comigo. Toda igreja, ela, tradicionalmente falando, ela tem um prédio. Nós estamos em um prédio. Pode ser um prédio, um lugar alugado, um lugar construído, uma sede própria, enfim, mas toda igreja tem um prédio. Quando nós pensamos em igreja, a gente pensa que tem um pastor, tem um dirigente, pelo menos um líder, que é o pastor daquela congregação. E toda igreja tem também uma programação.
Ela tem os dias de culto, o dia de ensaio, de atividades. E também tem uma placa, né? Ali nessa igrejinha da foto está lá bem grande, né? Pintado, que seria uma placa Assembleia de Deus. Lá na nossa cidade tem uma igreja que não tem placa. E essa igreja que não tem placa, que eles tem muito, prega esse negócio que é a placa, porque a placa, porque a placa, porque a placa, mas eles têm que ter a mesma organização, tem que ter CNPJ. E como não tem placa, e é num galpão, então o pessoal apelidou igreja, aonde você congrega? Congrega no galpão. Daí ficou galpão. Não está escrito, mas é a placa. Então não tem como não identificar, né? Igreja, enquanto organização, nós temos que ter tudo isso. Mas quando nós olhamos para os 4 P's da igreja acolhedora e discipuladora, nós vemos que a igreja orgânica, que o objetivo da igreja são esses 4 P's também. Vamos ler? 1, 2, 3. Olha só que coisa linda. Uma igreja, irmãos, não adianta só ter o prédio se não tiver pessoas. Então, o que faz a igreja? São pessoas. O prédio é consequência. Assim como para produzir uvas, quem produz a uva é o pé de uva, é a parreira. Mas a parreira chega num determinado estágio que ela não frutifica ou não frutifica bem se não tiver apoiado em uma treliça, que é a estrutura. Então, essa treliça é o que dá sustentação. A estrutura faz com que essa parreira dê mais frutos e com mais qualidade. A estrutura da igreja, como organização, ela ajuda para que as pessoas, ou seja, os frutos, a vida, flua na igreja. Então, o que tem que se destacar na igreja, assim como numa videira, e eu nasci na cidade de Videira, posso falar disso bastante autoridade, porque eu sou descendente de italianos, já vi muitos aqui, inclusive o pastor Pavese e os meus avós foram viticultores, tanto parte de mãe como de pai. E eu cresci quando era criancinha no meio dos parreirais, e a gente sabe que tem uma época do ano que a parreira, ela vai morrendo, vai entrando no estado de quase com a hibernação no inverno, vai secando, cai as folhas e fica ali só os talos. E esse momento, né, é um momento em que você olha para a videira e você vê a treliça, você vê a estrutura dela. Ela parece mais do que o próprio caule da videira. Mas passa o tempo, vem a primavera, começam as folhas, no final do inverno já vem as flores, depois começam os frutos, e aí, quando chega no verão, lá para o mês de janeiro, 15 de janeiro, geralmente é a época que eles fazem a festa da vindima, né, onde se colhe os primeiros cachos de uva. Então, ali, você já não vê quase o parreiral, a estrutura, a treliça. Você vê a planta, você vê os frutos. O que chama atenção é a vida que está sobre aquela estrutura. E a igreja, irmãos, ela não deve chamar atenção apenas pela estrutura. A estrutura é importante, mas o que dá sentido para a estrutura é o que ela gera, que é dar o suporte para a vida fluir. Então, a estrutura que ajuda, o microfone ajuda você a ouvir a palavra, o espaço ajuda a vir mais gente, mais frutos aqui para o templo. Então, a estrutura é importante, mas se tiver o templo vazio, sem ninguém, e fechado, como muitos templos na Europa, nos Estados Unidos, não tem sentido. Agora, como isso serve para a vida? Então, nós vemos que a vida acontece na igreja, no templo, mas através das pessoas. E Jesus veio para salvar pessoas, para que nós pudéssemos ganhar outros também para o reino dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, a treliça e a videira têm que caminhar junto, para que a igreja avance. Também nós vemos o outro P, que é a palavra pregada, a palavra ensinada. Uma igreja
discipuladora, ela tem palavra, ela tem ensino. Ela não vive só de oba-oba, ela não vive só de campanhas, embora não é pecado fazer. Ela não vive só de ativismo religioso, mas tem pregação da palavra, tem ensino da palavra. E é através da palavra que as pessoas são transformadas, são libertas, são abençoadas e tem o crescimento espiritual. Mas também a palavra, quando nós pensamos em palavra, no discipulado, nós estamos falando em pessoas que se reúnem e estudam a palavra. A palavra de Deus, ela é central no discipulado. Então nós precisamos entender que não basta só o cuidado, a amizade, o companheirismo, isso faz parte, mas o centro é a palavra de Deus. O que mais que tem numa igreja acolhedora e discipuladora? Tem a prática da palavra. Jesus, ele não nos mandou só pregar a palavra ou ensinar a palavra. Na grande comissão, ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar. Essa palavra guardar significa obedecer. Então, nós somos chamados não só para ensinar Bíblia, mas para ensinar as pessoas a praticar a Bíblia. Amém? Não teria sentido só ensinar de forma teórica, mas o que Jesus quer é que nós ensinemos as pessoas a praticar. E à medida que nós vamos praticando, nós vamos crescendo naquilo que o Senhor quer que nós cresçamos. O nosso crescimento espiritual está relacionado com o quanto nós praticamos daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. E por último, a presença. Tem pessoas, tem palavra, tem prática da palavra, mas tem presença. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto eu tenho ordenado a vocês. E não parou por aí, porque talvez eles sentiriam medo da tarefa, mas ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. À medida que nós fazemos aquilo que Ele mandou, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu, a presença dEle nos acompanha. À medida que nós pregamos o Evangelho, os sinais vão acompanhando, porque a presença dEle vai conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa geração, como nenhuma outra antes dela, está desesperada por um discipulado. Irmãos, a cada dia nós estamos vendo essa dificuldade que as gerações na Bíblia, você vai ver, biblicamente falando, elas duravam em torno de 40 anos depois do dilúvio. Cada 40 anos havia alguma mudança. Você observa muito esse ciclo de 40, ou aproximadamente 40, em vários momentos da história. Mas, à medida que o tempo foi avançando até chegar nos nossos dias, as gerações elas estão mudando mais rápido. E depois do ano 2000, nós já temos pelo menos 2 a 3 gerações, consideradas gerações, que no século passado foi talvez em 100 anos foram 3 gerações. Esse século, em menos de 30 anos, já tem 3 gerações novas coexistindo, convivendo. Por quê? Porque a mudança geracional, a mudança de paradigma, a mudança de mentalidade, ela está muito rápida, devido à tecnologia, às redes sociais, tudo isso que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Se você tem mais de um filho e com um espaço grande de tempo, você vai ver que de um para outro a cabeça mudou totalmente. Entre o espaço de 10 anos, de 7 anos, é o que eles estão dizendo hoje, que cada 7 anos já está mudando as gerações. Mas essas gerações, irmãos, elas estão desesperadas. Ansiedade, como nunca antes, pensamento suicida, estresse, a mente. Agora, a palavra do ano, nesse ano eu li ontem, se não me engano, a palavra do ano é uma palavra inglesa, eu não sei pronunciar, não sei falar
no inglês, mas significa mente podre. É a palavra do ano. Hoje, todo esse desencadear de problemas de saúde mental, porque as pessoas estão expostas a cada vez mais informações desencontradas e nada profundo, tudo muito superficial, que gera mais ansiedade. Agora, a receita, meus amados irmãos, não mudou. Aquilo que Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 6, estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. E tu as atarás no teu braço, né, colocarás na tua testa, todo aquilo que os judeus cumpriram literalmente. E tu as inculcarás aos teus filhos. O que é isso? É discipulado. É você colocar na mente e no coração dele. Tem que estar primeiro no teu coração. Você tem que ser prática da tua vida. E falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar. Todo dia, o assunto do dia. Palavra de Deus, para que a palavra entre, para que a palavra penetre, para que inculque na mente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa geração precisa disso. E todos nós, irmãos, que estamos nesse mesmo barco, todos nós estamos vivendo todas essas mudanças. Não são só as crianças, os adolescentes e os jovens que estão passando por isso, mas hoje o mundo pós-pandemia, há uma pandemia de problemas de saúde mental, uma pandemia de muitas situações. E qual que é a receita de Deus? Ele disse, ide, fazei discípulo de todas as nações. Ele não falou, olha, quando você não tiver tecnologia, faça isso. Quando tiver tecnologia, então faça só redes sociais, só pregue na mídia. Não, a receita continua igual, é através do relacionamento pessoal, é através da formação. Não é só informação, mas é formação, é caminhar junto, como está ali na foto. Você que conhece um pouquinho mais Jesus, você segurar na mão de alguém e caminhar com ele e conduzi-lo até a fonte que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a importância, irmão, de fazermos discípulos. Talvez alguns de nós imaginam, por que Jesus veio há 2000 anos atrás e não esperou para vir agora, que tem todo esse aparato tecnológico, que uma pregação, imagina o Sermão do Monte sendo transmitido ao vivo, uma live para o mundo inteiro. Ia ser fácil, mas não era esse o método que Jesus queria. A metodologia de Jesus é um discípulo fazendo outro discípulo. E treinando esse discípulo a fazer outro discípulo. Que vai fazer outro discípulo. Pastor, mas isso vai demorar muito. Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que não. Demora menos do que só ganhar alguém para Jesus. Faça a conta depois em casa. Se você ganhar uma alma por ano, em 13 anos, ou uma alma por dia, quantas almas você vai ganhar em 13 anos? Se você discipular uma pessoa por ano e essa pessoa depois discipular outras, que discipular outra, que discipular outras, vai ser o efeito de progressão geométrica. Em 14 anos ou em 13 anos você já superou alguém que supostamente ganhou um por dia, mas não cuidou de ninguém. Então, irmãos, o alcance do discipulado é algo tremendo, é algo glorioso. E Deus mandou, se o Senhor mandou, Ele sabia que a melhor maneira de alguém conhecer Deus é através da experiência de alguém que conhece Deus, que conheceu antes dele. Aleluia! Os anjos queriam fazer esse trabalho que eu e você estamos sendo hoje motivados a fazer, mas eles não puderam, mas Deus deu essa graça para nós, então vamos fazer discípulos para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu tentar passar lá na tela, pode passar para o próximo slide, por favor. Nós vamos, isso, acho que agora está funcionando aqui, obrigado. O discipulado, irmãos, ele começa na integração. Aqui, integração, eu estou falando, dentro da integração, também de algo chamado de acolhimento. O acolhimento, ele está incluído no processo da integração. A integração é o todo, o acolhimento é uma parte.
desse todo, que é o início, é o acolher, é o estar receptivo, né? E quando eu falar em integração, estou falando todo, mas você inclui. Eu vi que a igreja tem aqui um trabalho lindo, Ministério de Acolhimento. Eu vi o pastor lá na porta recebendo os irmãos. Parabéns, pastor, por esse gesto tão maravilhoso, por acolher as ovelhas. E isso dá segurança para a ovelha só se alimenta se o pasto ele estiver verdejante e se as águas estiverem calmas, né? Se tiver agitação, se tiver barulho, se tiver inimigos por perto, as ovelhas não pastam e não bebem água. Então, quando o pastor acolhe, ele está passando segurança para as ovelhas. E quando o pastor coloca o ministério de acolhimento, ele está deixando as ovelhas tranquilas para vir desfrutar do pasto verdejante da palavra de Deus. Aleluia. Integrar é o ato de incluir, juntar e incorporar. Então, quando eu penso na integração, eu penso, e você com certeza já trabalhou em alguma empresa privada ou no governo, toda empresa ela faz uma integração para quem está chegando de fora conhecer a cultura, conhecer os valores, conhecer a visão, missão, enfim, da empresa. E quando nós falamos da igreja, de certa maneira é isso. Integrar é incluir, é fazer com que a pessoa ela seja colocada para dentro, seja incluída no corpo da igreja. É juntar, integrar, é pegar aquilo que é diferente e colocar junto, mas não deixar esse junto, essas duas pessoas diferentes separado, não, é ligar mesmo, é linkar. Eu tive agora, no final de semana passado, em Manaus. E é interessante lá, quando o Rio Negro se encontra com o Rio Solimões para formar o Amazonas, né, que uma parte do rio fica, de fato, negro, a outra marrom, e vai quilômetros até ele se juntar. Então, ele tem uma densidade diferente, temperatura diferente. Se colocar a mão na água de um, você vai a temperatura, até a densidade você sente, e se tomar aquela água barrenta, você não tem coragem, mas o sabor deve ser diferente. É tudo diferente. Mas aí junta, depois lá na frente, lá em Santarém, eu estive lá também nesse encontro das águas, lá o Amazonas com o Tapajós. O Amazonas engole o Tapajós entra, e o Amazonas é mais frio e mais escuro. O Tapajós é mais claro e mais quentinho. A gente coloca a mão lá e sente a temperatura da água. Aí, quando lá na frente, ele é integrado, vira uma coisa só. Aí a cor da água ela já vai ficando meio termo. Então, esse juntar, né, imagine uma igreja, né, com pessoas, aqui tem pessoas de todas as classes sociais, aqui tem pessoas de todas as origens, tem pessoas de várias experiências diferentes, tiveram de vida, de várias idades, e isso é igreja, é isso que Jesus projetou para a igreja. Agora, para isso ser um corpo, é através da integração. Primeiro, o agente da integração, em primeiro lugar, é o Espírito Santo, que quando o Espírito Santo ele entra no coração do pecador, aleluia, naquele momento ele se torna um salvo, ele se torna seu irmão. Não importa a vida que ele teve, o que aconteceu, no momento que ele se converte, ele é teu irmão. Irmão não se escolhe, você pode escolher quem casar, você pode escolher a profissão que vai seguir, o que você quer comer hoje, depois do culto, você pode escolher. Agora, quem vai ser o teu irmão, não. Você pode até, alguns pais até deixam o irmão mais velho escolher o nome, mas a personalidade, o jeito dele, não é você que escolhe, quem escolhe é Deus. Então, quem vai ser o teu irmão, é só Deus que sabe. Tem uns irmãos, eu vou falar bem baixinho para ninguém ouvir aqui, tem uns irmãos que são meio difíceis mesmo, irmão. Mas você precisa integrar ele também é teu irmão. Você precisa juntar ele, você precisa amar ele. Tem uma época que eu estava um pouco estressado, eu dizia assim, Jesus, o Senhor tem cada filho que, olha, só misericórdia, ainda bem que eu não sou o Senhor, porque eu ia fazer diferente, né? Aí Deus olha assim para a minha ignorância, nem dá bola, não, você deixa aí, você vai aprender. Mas integrar é isso,
é incorporar, ou seja, é fazer com que aquilo que não é parte do corpo se torne parte do corpo. Tem pessoas que chegam na igreja, irmãos, e ele se sente um corpo estranho. Porque o acolhimento, faz parte do processo da integração. Então, enquanto eu estou acolhendo, eu estou integrando. Se eu acolho ele bem, desde o estacionamento, desde as redes sociais, desde eu saio da igreja com os horários de culto, tudo certinho, e entrando pela porta, e vindo até aqui o lugar para sentar, as informações, o cuidado, o estar do lado, o ajudar ele nas dúvidas, conversar, interagir. Se ele se sentir bem acolhido, é um passo desse processo da integração. Mas eu já vi igrejas, por exemplo, que se chegasse o visitante, e tem igrejas, irmão, que até tem irmão que ele quer ser o dono da cadeira dele, ou ser o dono do banco dele, o lugarzinho dele. Para nós, pastores, é fácil a gente observar, a gente observa aqui de cima e vê, fulano de tal senta lá, faltou, o que aconteceu? A gente vai, né, como o pastor foi contando as 99, a gente vai e identificou que faltava uma. Quer dizer que o pastor estava ligado, ele sabia quem era, né? Então a gente olha, não, acho que o fulano não está aí, às vezes não lembra o nome, aquele irmão que tal profissão, que mora em tal bairro. A gente lembra, fulano não está no lugar dele, né? Mas tem gente que leva isso ao extremo, que se vier o visitante no lugarzinho dele, ele vai dizer, olha, meu querido, por gentileza, aqui é o meu lugar, eu já estou há 200 anos nessa igreja, né? O senhor pode sentar em outro lugar. Uma vez, numa festa, o irmão estava na recepção, e eu estava ajudando a coordenar uma recepção de um evento, aí eu disse, né, vou usar o senhor como exemplo aqui, já que é português, né, Portugal, eu disse para o recepcionista, leva o irmão lá, pede o lugarzinho do irmão. Daí o recepcionista chegou aqui, irmão, você poderia ceder o espaço para o nosso visitante? Nós não temos mais lugares, a igreja lotou. Aí esse irmão, ele disse, olha, irmão, se ele quisesse lugar, ele devia ter chegado mais cedo. Eu cheguei mais cedo e eu estou aqui para assistir o culto, nem era para adorar, eu estou aqui para assistir o culto. Daí o recepcionista veio me dar o recado, olha, ele falou isso. Eu disse, então tá bom, deixa que ele precisa desse lugar, porque ele tem que se converter hoje, tem que ser salvo hoje, aceitar Jesus de novo, né? Mas, veja, irmãos, que nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam bem, elas se sintam incorporadas. Esse é o início de todo esse processo. Olha, aqui essa lição está viva. Vamos passar para frente, então. Eu quero que você leia comigo aqui, no 3, vamos lá. Vamos ver aqui. 1, 2, 3. Devemos... Veja só, talvez você esteja pensando, pastor, mas essas estratégias humanas, né? Vamos acolher bem, vamos receber bem e tal, vamos deixar as pessoas se sentirem bem de estar na casa de Deus, mas isso aí precisa disso mesmo, porque se a pessoa quer Deus, ela busca, pode estar na cabeça de alguém, mas o pai do filho pródigo, que representa o próprio Deus, ele pensou em tudo, antes da chegada do filho que tinha se perdido. Ele conhecia o filho. Ele sabia que não duraria muito tempo sem ele gastar tudo que ele tinha levado de herança. E ele sabia que a qualquer momento ele iria voltar. Então ele elaborou um plano para recebê-lo e para acolher, para integrar, para também não ter choque com o irmão mais velho. E para que ele se sentisse amado de volta na casa do pai. Olha só, aqui tem um quadro, A Volta do Filho Pródigo, né? De Rembrandt, tem lá, uma das mãos é uma mão masculina, outra feminina, com a ideia de que Deus, ele é tanto paternal quanto maternal, no sentido que Deus abraça, que Deus acolhe, que Deus orienta, né? E aqui nós vemos
que o pai, ele ofereceu algumas coisas para o filho. A túnica, que representa a recompensa do perdão. Ele sabia que ele ia vir esfarrapado, todo sujo, então ele preparou lá. A túnica, né, essa roupa, essas vestes, não era de qualquer tamanho que ia dar certo. Ele sabia o tamanho do filho. E ele já deve ter calculado. Olha só, ele deu um anel, ele colocou o anel, o objeto de distinção, devolvendo aliança, devolvendo autoridade, filiação para esse filho. Imagine o que o pai arquitetou para caber o anel, porque a primeira parte do corpo que emagrece são os dedos. Não sei se você já teve experiência de emagrecer. Eu estou vivendo o que eu criticava nos outros, que é o efeito sanfona. Agora eu estou na parte de encher. Depois eu vou tentar diminuir. Mas eu emagreci e o anel ficou, a aliança ficou flutuando no dedo. Algumas vezes perdi a aliança. A primeira parte do corpo que emagrece são os dedos. Olha só, o pai pensou até nisso, no tamanho do dedo para colocar o anel para o filho que ia vir sofrido, magro, todo esfarrapado. E descalço, ele colocou o calçado. Por quê? Porque na época, quem era escravo não usava calçado, mas quem era livre usava. E ele estava dizendo, agora eu estou restituindo a tua dignidade, eu estou restituindo a tua filiação, eu estou colocando você não como escravo, mas como filho. Você saiu todo bonito, todo arrumado, com dinheiro no bolso, como filho de um rei, como um príncipe, você saiu e foi dada uma festa de despedida. E agora na tua chegada, eu vou dar uma festa de boas-vindas, para que todo mundo veja que eu estou te recebendo com amor, que eu estou te aceitando do jeito que você é, e você vai estar vestido com o que tem de melhor. E é isso que espiritualmente Deus faz. Todo pecador que se arrepende, Ele coloca vestes novas, aleluia, os seus pecados são perdoados, é restaurada a sua aliança com Deus, aleluia, e ele agora não é mais escravo do pecado, mas ele é livre para servir ao Senhor. Veja uma estratégia de recepção, e tem mais, tem a festa. Ele deu a festa de boas-vindas. Por que ele deu a festa? Para celebrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Olha que coisa linda. Mas o irmão mais velho, né, chegou, ouviu a festa, não quis se misturar, ficou ressentido, ciumento. Não, mas eu estou aqui tanto tempo, ninguém faz festa para mim. O pai não me dá um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele não tinha entendido o seu lugar e a sua posição de filho. Meu filho, o que é teu, é meu, é teu. Você já está com a herança completa. Tudo é teu. Você tem tudo. Aqui a casa é tua. Você não entendeu o meu coração. O que foi e voltou, ele era alguém que estava se perdendo, mas ele conhecia o coração do pai, sabia que o pai era misericordioso, era gracioso, era perdoador. Mas aquele que ficou não sabia, não conhecia o pai de verdade. E por isso não desfrutava de tudo que o pai tinha para ele. E ficou ressentido com o outro. E muitas vezes é assim, irmãos, no meio da igreja. Vou falar aqui para vocês. Coisas que acontecem no dia a dia. De irmãos que vêm para a igreja hoje, Jesus enche ele do Espírito Santo, dá dons espirituais, e ele começa a se envolver nas coisas de Deus. Daqui a pouco alguém fica com ciúmezinho lá. Ô pastor, fulano chegou agora, olha a vida dele como é que era. Está aí 1 ano na igreja, agora já está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele outro. E a minha resposta para isso geralmente é, irmão, mas era para você estar fazendo. Só que você não se colocou à disposição, você não deixou Deus trabalhar na tua vida, você não deixou Deus te encher do Espírito Santo, você não quis se doar para a obra de Deus. Então, o filho que ficou em casa, ele também levou uma lição importante, mas veja que o pai, ele proclamou para todo mundo, para toda aquela vizinhança,
que o seu filho era motivo de celebração, e o filho não se sentiu rejeitado. Ele disse: olha, eu quero um lugarzinho ali para lá com os servos, eu posso dormir lá onde dormem os empregados. Não, você não vai estar lá, eu quero você no teu lugar, na tua posição de filhos. Então nós temos que acolher as pessoas e receber como nossos verdadeiros irmãos, na posição que eles são, que são filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É aqui que começa o discipulado. Então este processo de integração, ele começa antes mesmo da conversão. E ele se prolonga até que o novo crente esteja plenamente integrado à igreja e ao serviço cristão, até ser capaz de conduzir outras pessoas aos pés do Senhor Jesus. Então nós temos que pensar no discipulado e na integração, que é uma parte do discipulado, como um processo, que todas essas etapas a pessoa vai passar por elas. E nós temos que estar preparados para acolher. Não adianta eu dizer aqui para os irmãos: olha, a melhor metodologia é essa, vamos fazer isso, tal, e amanhã eu vou falar da prática do discipulado. Se nós não olharmos para nós mesmos e dizer: eu quero receber o meu irmão mais novo, eu quero receber o pródigo, eu estou disposto a perdoá-lo e aceitá-lo aqui na casa do Pai. Eu estou disposto a dar o meu lugar, se for preciso, para ele, para acolhê-lo. Você sabe que quando nós temos filhos, a vida, a rotina da família muda. Quando você tem filhos em casa, tudo muda, né? Uma coisa é o casal sem filhos, outra coisa é o casal com filhos, outra coisa é quando está no ninho vazio, e daí vem os netos. E alguns avós, né, infelizmente, devido a alguma situação da vida, tem que criar os netos. Aí ele já não tem mais aquela paciência para certas coisas, porque uma coisa eu vou visitar, é aquele ia dar o doce, a balinha e tal. Outra coisa é ser criado pelo avô e pela avó. Por quê? Porque nós temos fases da vida, e existe uma fase da vida de todo ser humano, da reprodução, que nós estamos preparados para isso. E os pais e mães que são de uma idade um pouco mais avançada, eles já não têm tanta paciência e suportar algumas coisas, algumas birras, alguma coisa das crianças. Então, nós temos que perguntar para nós mesmos se eu sou um crente velho e ranzinza ou se eu sou um crente renovado pelo Espírito Santo. Se eu quero ver a bagunça, o movimento e ter alegria na casa, ou se nós vamos ficar na rotina só olhando um para a cara do outro. O que eu quero? Será que eu estou disposto a ouvir chorinho de madrugada e trocar fraldinha e limpar a caquinha? Ou será que eu estou, não, eu vou ficar assim? Eu creio que você, irmão, está aqui porque não foi o teu pastor simplesmente que te convocou, foi o Espírito Santo que te convocou para estar aqui, porque ele quer despertar em você, aleluia, o desejo de ganhar almas, de fazer discípulos. Estou vendo o pastor Gesiel aqui. Pastor Gesiel, ele é o nosso representante aqui da comissão de evangelismo discipulado no estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe, meu pastor, que bom que o senhor está aqui conosco. Glória a Deus. Você está disposto a sair da tua zona de conforto para ver Cristo ser formado em outras pessoas? Aleluia. Posso continuar? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Integração é tudo que se faz pelo novo convertido para que ele se adapte à fé cristã. Tudo que você puder fazer para acolher, para recepcionar bem, para cuidar bem das pessoas. Uma das estratégias que nós usamos é o grupo de louvor dos novos convertidos. Nós chamamos de grupo Novo Viver, que é um grupo de integração. É uma forma que nós vimos que dava certo na nossa igreja. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja com departamentos, com grupos. Então, quando nós pensamos em grupos, tem os jovens, tem os adolescentes, tem o círculo de oração das irmãs, o grupo de mulheres, tem algumas igrejas tem coral, tem orquestra, enfim, cada grupo que tem na igreja ele tem alguns pré-requisitos. E às vezes, para alguém que vem de fora, é difícil se incluir nesse grupo de imediato.
É como você pegar o bebezinho e colocar lá, em vez de colocar na creche, colocar lá no 5º ano, no 4º ano. Então, nós aprendemos também com outras igrejas nossas no Brasil essa estratégia para integrar os irmãos, trazê-los para o grupo dos novos convertidos, que a gente chama de Novo Viver, e é o grupo onde não tem pré-requisito, a não ser um só. Ele aceitou a Jesus, ele pode entrar no grupo. E ali no grupo tem o quê? Discipuladores e discípulos. Então, cada discipulador que pode, nem todos os discípulos podem estar envolvidos no grupo, ou discipuladores, mas aqueles que podem estão envolvidos no grupo. E toda pessoa que aceita Jesus, hoje, amanhã, ela já é convidada a estar no grupo. E aí, uma vez por semana, tem um momento de comunhão, que daí faz o louvor, e já ensaia esse louvor para cantar em um culto. Aí tem toda uma programação para envolver esses irmãos já no serviço cristão, para que eles se envolvam na obra de Deus já no início. E nesse processo, aqueles que estão passando por libertação vão ser libertos, Deus vai trabalhar. Tem aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, vão sendo ajudados, vão sendo amparados. Aqueles que têm problema matrimonial, vai sendo resolvido. E nesse interim vão sendo batizados. Porque além do discipulado no lar, e se a igreja dispõe também dessa estrutura de o discipulado continuar na escola bíblica dominical, nós temos que estar próximos para acompanhar. Então, esse grupo, em um determinado local da igreja, do templo, ele vai o quê? Facilitar o acompanhamento de quem está frequente, de quem faltou, porque você olha, está ali os irmãos. Um irmão novo na igreja, nós, pastores, não conseguimos ainda memorizar se veio, se não veio. Então, o líder do discipulado, os discipuladores, eles vão cuidando. Então, cuidado também dentro da igreja. E tem um outro efeito, né? Porque toda igreja tem aquele irmão mais velho. Aqui não sei se tem, deve ter, mas não vou arriscar. Mas lá na igreja que eu sou pastor tem. O pastor João Manuel conheceu a igreja que eu cuidei durante 9 anos, quase 9 anos. Agora eu estou na sede, pastor, ao lado do presidente. E lá nós temos o Novo Viver, e nós temos os irmãos mais velhos lá. E esses irmãos mais velhos, eles não incomodam só o novo convertido, até o pastor. A síndrome do irmão mais velho é complicada. E essa síndrome, irmão, agora imagine, né? Se você deixaria o seu filhinho lá com 4, 5 aninhos brincar com o de 8, 9 anos, jogar bola junto. Ele ia apanhar, né? Ia sofrer ali no meio. No grupo dos maiores, ele ia levar canelada lá, ia se machucar, ia chorar, porque não combina. Então, o grupo Novo Viver, ele acaba sendo até uma proteção também, porque o discipulador ele está ali cuidando, que sempre tem aquele irmão que não deixa Deus usar, né? Ele deixa outra coisa usar ele. A carne, sei lá, né? E eu lembro de uma igreja, falando de integração, onde eu passei, e tinha uma irmã que ela cuidava da porta da igreja. Ela se recém-assumia a congregação, ela se chamava de porteira. Ela disse, pastor, aqui não precisa se preocupar, porque eu sou a porteira da igreja. Digo, olha, que benção. Daí depois eu fui observando. Aí eu quis colocar outras pessoas para a recepção. Ela dava o jeito de tirar. Não, aqui é a minha área, eu que domino aqui, é o meu território, aqui ninguém entra aqui. Aí eu disse, olha, vou ter que fazer alguma coisa. Fui para a oração. Aí Deus me deu a estratégia. Vamos colocar casais jovens. Tinha um grupo de casal muito animado, abençoado naquela igreja, mas que só se envolvia nos trabalhos dos casais. Digo, não, vamos colocá-los na recepção, fazer uma escala, treiná-los, né? O manual, ou as ideias que a gente usou para treiná-los do livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora, vamos treiná-los para acolher as pessoas. Mas essa irmã tinha resistência. E um dia, uma senhora aceitou Jesus na igreja. Ela, toda vaidosa, tal, uma pessoa bem conhecida lá daquela região, daquele bairro, veio para o culto, Deus falou com ela na palavra, ela aceitou a Jesus. E aí,
Lá na porta, né, ainda não estava, foi nas primeiras semanas, não estava bem estruturado toda a equipe do discipulado. Lá na porta, aquela irmã pegou ela e começou a falar com ela, tal. E eu pensei, acho que ela está pegando os dados para me passar, para nós visitar, para nós... Você está rindo? Para fazer o discipulado com ela. Daí, alguém conhecia, me passou o contato, eu liguei para ela e disse, ô, fulana, que bom que você veio na igreja e tal, todo aquele trabalho que nós temos que fazer, né? E a gente sempre coloca uma meta, de dentro de 24 horas, ou antes das 24 horas, uma mensagem de texto, no WhatsApp, ou antigamente era SMS, hoje o WhatsApp você manda uma mensagem de texto, perguntando que horas você pode ligar. Essa pergunta ajuda em duas razões. Primeiro, que hoje todo mundo está na correria e a ligação às vezes incomoda, né? Você quer uma mensagem, às vezes, assíncrona, que você responde depois. Então, manda uma mensagem, ó, posso te ligar a que horas? Ou dá umas duas opções. E quando a pessoa te dá a devolutiva, ela já se comprometeu com você, com o horário. Então, nós temos tido sucesso nisso. Dentro de 24 horas, essa ligação. E daí, na ligação, a gente agenda a visita. Se possível, no próximo dia, dentro de 48 horas da decisão, ou, no máximo, até o final daquela semana. Nós agendamos uma visita na casa. Por quê, irmãos? Porque quem abre a porta da casa, abre a porta do coração. Quando você acessa a casa da pessoa e você, com prudência, você se conduz de uma forma amistosa, você ganhou o coração não só daquele que se converteu, mas da família inteira. Por isso a importância da casa. Às vezes não só a família, mas os vizinhos, todo mundo que está ao redor, ali pode ser um alvo do reino de Deus, uma agência do reino de Deus na casa de alguém que se converte. Mas, voltando à história daquela irmã, ela disse, olha, pastor, eu gosto muito da igreja. A igreja é uma bênção. Meu Deus, eu já tinha ido a alguns cultos na Assembleia de Deus. E Deus falou comigo, eu amo as pregações, eu gosto dos hinos da harpa. Mas aquela irmã falou para mim que o meu brinco é do diabo, que a minha calça é do diabo, que eu não sei o que é do diabo, que tudo é do diabo. E aí eu fiquei meio constrangido e disse, não, irmã, é assim, essa irmã, ela é radical. E eu até nesse meio tempo tinha descoberto que ela estava passando por problema de depressão também, estava meio de mal com a vida. Digo, não, logo nós vamos resolver a situação, mas ficar na igreja, não, é que eu tenho um familiar que é da igreja quadrangular, ele disse que lá não tem problema, tá, essas coisas, e eu estou indo para lá. E aquilo ali doeu no meu coração, porque era uma pessoa que veio sedenta para Jesus. E aí eu disse, irmã, agora você está jubilada do seu cargo. Pastor, mas não sei o quê, porque não sei, vai tirar o que eu faço na igreja e agora? Digo, irmã, você tem uma coisa você tem, é o dom de canto. É, pastor, você acha que eu canto? Não, você vai ficar naquele canto lá, eu não quero ver você conversar com mais nenhum novo convertido. Fica lá, e na hora certa Deus vai te dar um trabalho na igreja, mas você precisa ser tratado. Você não está passando por problema de eu estou assim e tal, problema de família. Então, você precisa ser curada para ajudar a curar os outros. Se você estiver doente, você vai ferir outras pessoas. E aí, irmãos, colocamos os casais. Para a glória de Deus, a igreja mudou. Uma igreja num bairro que não se convertia muita gente, Deus começou a salvar almas. E as pessoas vinham, eram acolhidas, discipuladas, a igreja cresceu e o trabalho prosperou para a glória do nome de Jesus. E já faz alguns anos que eu saí dessa igreja, mais ou menos uns 9 anos atrás, foi a igreja anterior onde eu estava. E lá naquela igreja, irmãos, muitos daqueles que eu discipulei hoje são a liderança da igreja, que ajuda, estão ao lado do pastor para a glória do nome de Jesus. As pessoas vinham, parentes, amigos, gente que vinha me visitar para vir no culto. Chegava no culto, eu dava oportunidade, ninguém sabia quem era. Não foi uma nem duas vezes que eu dava, fulano está me visitando aqui, vem cá dar uma palavra, uma saudação para a igreja. Primeira coisa que dizia, eu me senti muito bem acolhido aqui. Eu recebi um abraço tão bom dos irmãos na porta. Olha, pastor, se eu não tivesse na outra congregação e eu estivesse procurando uma igreja, eu estaria aqui, porque eu fui bem acolhido pelos irmãos na porta. Aleluia.
lá, meus irmãos, o trabalho tem que ser bem feito. Não basta ser bem feito aqui, mas tem que ser bem feito lá. E quando o púlpito está alinhado com a recepção, você vai ver que Deus vai fazer coisas grandes, porque muitos problemas, talvez, não só para o não crente, mas eu e você, às vezes, chegamos na igreja numa situação que só Deus sabe. Como diz o gaúcho, só o pó da guaiaca. Você está numa situação que você diz, eu estou só pela misericórdia. Mas quando você vem e recebe um abraço, aquele abraço cura muitos problemas, muita dificuldade. E aleluia, a pregação ela entra mais fácil, você sai da igreja renovado e abençoado para a glória de Deus. Aleluia. Olha só, a integração é criar condições de chegada e permanência da ovelha perdida. O novo convertido é como um bebê, espiritualmente falando. Então ele precisa do quê? De carinho. Na vida natural, quando o bebê está para nascer, todas as atenções da família convergem para ele. E assim deve ser a relação da igreja com o novo crente. Não é assim quando uma mulher está grávida, ela é o centro das atenções da família. Ela é cuidada, ela é paparicada, né? Algumas até exageram um pouquinho, né? Porque sabe que está naquele momento que está a atenção, e a atenção é para ela e principalmente para o bebê que está chegando. Então, a família prepara presentes, quartinho. Hoje em dia tem chá de revelação, na minha época não tinha, né? Era só chá de fralda, agora tem chá de revelação, aquela coisa toda bonita, e a expectativa de nascer uma criança. Porque nós, inconscientemente, né, Deus plantou isso dentro de nós. Quando nasce uma criança, né, tem essa esperança de algo melhor, de ela ser melhor do que nós, de Deus abençoar através da vida dela. Então, quando nasce uma criança, é uma renovação para a nossa vida. Então, nós temos esse sentimento, né, de cuidar. Agora, olhando para o lado espiritual, quando Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo, quando nasce de novo uma criança espiritual, ela tem que ter uma atenção mais ou menos parecida. Por quê? Porque uma criança ela é totalmente dependente. Ela depende do pai e da mãe 100%. E quando nasce alguém na igreja, tem crentes que eles ficam apáticos, eles não estão nem aí. O pregador está ali morrendo, se esforçando, fazendo apelo, lutando contra as trevas, está batalhando no mundo espiritual. Tem irmão que está assim, meu Deus, não acaba esse culto, olhando para o relógio e tal. Ele não está nem ligado na batalha espiritual que está acontecendo. Porque ganhar uma alma, irmãos, não é fácil, é uma luta contra as trevas. Mas o que nós estamos ali? Nós estamos lutando para que haja um novo nascimento. Então, na verdade, quando a igreja ela está nesse processo de gerar alguém, de gerar uma vida, é como se tivesse no momento das dores de parto. Uma mulher que está para nascer tem as contrações, tem as dores de parto. Na hora do apelo, irmão, é a hora que a igreja está sentindo as dores de parto, dizendo, olha, Jesus salva, Jesus liberta. Você fica ali chorando, clamando, dizendo, Senhor, dá-nos alma, salva, Senhor. Meu Deus, toca os pecadores. Você tem que ficar ligado com Deus e preparado para que o nascimento aconteça. E quando nasce a criança, todas as atenções são para ela. Então, quando alguém se converte, irmãos, nós não podemos ficar apáticos, nós temos que abraçar, nós temos que saudar, nós temos que ajudar, nós temos que ajudar essa pessoa a se integrar na igreja, no corpo de Cristo, porque ele é totalmente dependente. Tem igreja que os crentes não estão nem aí, o pregador veio a pessoa para frente como estranho, voltou como desconhecido, ninguém deu bola, foi embora, e talvez nunca mais volte. E cadê essa pessoa agora, essa alma que aceitou Jesus? Como que nós vamos localizar? Tem igrejas que fazem até um pouquinho, dizem, você aceitou Jesus?
Então você vai ganhar uma Bíblia. Está aqui uma Bíblia. Você vai ganhar a Bíblia. E você vai ganhar, né, mais uma literatura. Está aqui, isso tudo é bom, faz parte. E agora, se vire. Vem para a igreja, vem para os cultos. Tudo bem, você está convidando. Deus, muitas pessoas, muitos de nós aconteceu assim, talvez. E a gente está aí, permaneceu. Mas quantas pessoas que aconteceu a mesma coisa e não permaneceram? Quantas pessoas que se converteram na tua época e não estão mais na igreja hoje? Porque alguém não cuidou, porque alguém não tolerou, não suportou, não ajudou, não fortaleceu quando tinha que fortalecer. É a mesma coisa que eu dizer para o bebê, olha, nós sofremos muito para gerar você, o pai e a mãe dizendo para ele, então é o seguinte, agora nós precisamos de umas férias para a gente se descansar, está aqui uma lata de fórmula, está aqui fraldas, está aqui tudo que você precisa. Agora está tudo na tua mão, se alimente, se vire. Eu só dar a Bíblia para o novo convertido e não ensinar ele como se alimentar, não vai ter efeito. Ele pode morrer de inanição. Mas Deus nos chamou não só para gerar filhos e colocar no mundo, Deus nos gerou para cuidar. Aleluia, o pai e a mãe é aquele que cuida. E Deus quer fazer de você um pai na fé, uma mãe na fé. Deus está te levantando, aleluia, eu creio nisso. Eu não vim aqui neste estado, nessa cidade por acaso. Há um propósito de Deus e você veio aqui também, não foi por acaso. Deus tem um propósito na tua vida, aleluia, para você gerar vidas para o reino de Deus. Glória ao nome de Jesus. O irmão do filho pródigo é assim. Não vem com essa de filho pródigo, não. Você já levou a sua parte. Mas nós somos o contrário. Nós temos que ser igual ao Pai. Aleluia. O coração do Pai tem que ser o nosso. Glória a Deus. O discipulado começa na integração, exercício de amor pelos perdidos. Na parábola da ovelha perdida, entendemos que só um coração apaixonado fará de tudo para vê-la integrada. Tem um irmão que eu fui pastor dele, lá na igreja do Shalom, o pastor conheceu a igreja, e ele tinha problema com dependência química. E ele ficou no grupo Novo Viver, os irmãos cuidaram, acompanharam, o nosso líder de discipulado foi quem discipulou ele, e nós fomos cuidando dele. Mas um dia, depois de alguns altos e baixos, ele estava bem firme na igreja. Já estava até ajudando a fazer algumas coisas por ali, recepcionar os irmãos, mas ainda estava no grupo dos novos convertidos. Já tinha uns dois ou 3 anos na igreja. Só que a gente via que ele não tinha como sair, nem queria sair do grupo, porque o grupo estava ajudando ele a permanecer firme. Mas um dia, ele pegou o WhatsApp e mandou uma mensagem assim: pastor, eu caí, fui visitar uns parentes, uma outra cidade, e lá estavam bebendo cerveja, e aí eu me empolguei ali na conversa, tomei um golinho, achei que não fazia mal, aí tomei 1 litro, 2, 3, quando eu vi já estava bêbado, aí eu já fiquei com raiva, e eu vim para casa, e fui direto para a Boca de Fumo, passei a noite lá, gastei todo o dinheiro do mês, e agora minha mulher está revoltada, e estou numa situação difícil, e pastor, ora por mim, me ajuda. E eu estava viajando, e ele mandou a mensagem, só que ele mandou para o grupo da igreja. A minha reação foi mais ou menos igual a de vocês. E aí eu ouvi o áudio, na época, eu não lembro, mas acho que não dava de apagar ainda o áudio enviado. E aí ele ficou com vergonha e saiu do grupo. Aí eu disse, irmãos, agora é a hora de nós demonstrarmos o amor de Cristo para o irmão fulano de tal. Vamos fazer o seguinte, vamos resgatar essa alma. Já falei, o discipulador dele disse, não, pastor, já estou indo lá. Outro irmão disse, eu também. E outro irmão disse, não, vamos orar, vamos ajudar. E aí eles começaram a mandar mensagem, irmão, não desista, não pare e tal. Foram uns 20 ou 30 irmãos que mandaram mensagem. E daqui a pouco apareceu lá o discipulador dele, daqui a pouco apareceu o outro presbítero que era amigo dele. E a igreja foi lá
e acompanhou ele. Isso foi numa quarta-feira que ele mandou a mensagem. Eu cheguei no sábado. Quando eu cheguei de viagem, deixei as malas em casa e fui lá na casa dele para ver como é que ele estava. Quando eu cheguei lá, ele estava assim, cabisbaixo, né, como o gato que mexeu na banha, como nós dizemos no sul, né, todo desconfiado. Daí eu disse: e aí, irmão, como é que você está? Pois é, pastor, eu fiz isso, tal, passei uma vergonha, também mandei do grupo. Mas, olha, os irmãos não me deixaram me desviar. Eles começaram a mandar mensagem para mim, começaram a me visitar e me perguntar por mim e tal. E olha, pastor, eu estou fraco, eu estou meio fracassado, eu sou pecador mesmo, mas eu não quero abandonar Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero estar na igreja, ore por mim. E nós oramos, irmãos. Hoje ele é líder de discipulado, ele é discipulador, para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje ele faz com os outros aquilo que os irmãos da igreja fizeram com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já vou caminhar aqui para o fim. Glória a Deus. Olha só, a integração começa com os recepcionistas. A primeira impressão é que fica, diz o ditado popular. O recepcionista, ou chamado antigamente de porteiro, é o relações públicas da igreja. Então, pessoas para exercer essa tarefa precisam de algumas qualidades. Vamos ler na tela, no 3. 1, 2, 3. A salvação, a decisão para Cristo, ela não começa aqui, ela começa lá, na porta. Claro que teve alguém que orou, alguém que convidou, alguém que evangelizou, teve todo um processo, mas quando chega aqui é um momento decisivo. Então, quem está acolhendo, você tem que saber que esse trabalho, irmão, não é só um serviço voluntário, mas é um serviço espiritual. Eu sei que pode soar estranho para você, mas muitas vezes o voluntariado, que é um termo do mundo, ele está relacionado a alguém que dá o que sobra do seu tempo para ajudar em alguma atividade. E geralmente quem é só voluntário, ele espera receber algo em troca, nem que seja um elogio. Agora, você não é apenas um voluntário, você é um chamado. O chamado é diferente. Quem é chamado, ele não espera nada em troca, ele faz como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem é chamado não espera pagamento, mas se for preciso, ele paga para estar ali, ele investe dinheiro para estar ali, porque ele quer ver o reino de Deus avançando, ele quer ver a obra de Deus acontecendo. Quem é chamado não está cumprindo só uma tarefa, ele tem um senso de missão, aleluia, e essa missão é fazer com que as pessoas sejam bem acolhidas para se converterem a Cristo e permanecerem firmes nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso ser espiritual. Aquela irmã que eu falei do testemunho, ela não era uma pessoa madura, mas também tem que ser alguém acessível, cordial, e nós temos que ter interesse na conversão. Muitas coisas, irmãos, de problemas, já se resolvem na entrada da porta. Aleluia. Muita coisa, se você tiver interesse e olhar para as pessoas e enxergar, Deus vai mostrar para você como está o coração daquele irmão. Quem sabe é uma palavra que ele precisa, é um aperto de mão, quem sabe um abraço, ou quem sabe você vai orar por ele, e ele vai chegar ali, e vai chegar aqui no culto, depois de um tempo ele vai perceber que a enfermidade foi embora, que o problema foi embora, a angústia saiu do coração, talvez até peça para dar o testemunho: pastor, eu vim aqui para receber a oração da igreja aqui no altar, mas lá na porta eu já recebi a bênção, já recebi o milagre. Porque quem está acolhendo, ele é responsável pelo ambiente espiritual. Aleluia. Os maiores embates nos cultos, eu estou falando de coisa prática. Às vezes acontece na porta, é problema, é encrenca, é confusão. Mas se você estiver lá cheio do Espírito Santo, irmão, lá vai ser um lugar de solução de problema para a glória do nome de Jesus. Aleluia. A integração continua no apelo, eu já falei, eu vou caminhar, vamos ver se chegamos até o fim. Olha só,
A integração depende da ficha de decisão. A ficha de decisão, na verdade, ela é, eu chamo de a certidão de nascimento espiritual. Né? A criança nasce, ela tem que receber um nome, ou ela tem que ser identificada. Para quê? Para não ser perdida na maternidade, como acontecia antigamente. Então tem lá, hoje, coloca uma pulseirinha, nome da criança, ou recém-nascido da mãe tal, RN fulana de tal. Para quê? Para que não tenha esse problema. E o grande problema é que muitos recém-nascidos da igreja, eles se perdem porque eles não são identificados. Você precisa saber quem é cada um deles. A igreja tem que ter uma equipe preparada para isso, mas todos são responsáveis. Todos nós somos responsáveis pelas pessoas que se convertem a Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a partir de hoje, crie esse hábito de pelo menos pegar o contato das pessoas que aceitam Jesus, o zap, mandar uma mensagem edificante para ele. E quem serão os responsáveis pelas equipes? Você é responsável por ter todos esses contatos, porque a partir daí começa todo o processo do acompanhamento para a glória do nome de Jesus. Quando a ficha de decisão é negligenciada, muitas vezes o fruto do trabalho é totalmente perdido. No templo ainda é mais fácil, mas imagine no evangelismo de rua. Imagine numa tenda, ou imagine talvez um trabalho de ar livre. Não sei que os irmãos trabalham com cruzadas, com outras atividades. Muitas vezes vem muita gente se decidir, mas quando não é pegado o nome, depois você vai ver o pastor, e cadê aquelas almas? Depois de 2 ou 3 semanas não vê ninguém. Mas se nós fazemos o acolhimento bem feito, se nós fazemos o acompanhamento bem feito, se nós discipulamos como tem que ser discipulado, e se nós envolvemos e integramos ele como grupo de novos convertidos, ou um outro processo de integração, nós mudamos as estatísticas. A estatística é de uma igreja normal, que não se preocupa com o discipulado. De cada 100, apenas 20 permanece. E desses, apenas 10 descem as águas do batismo. Agora, uma igreja acolhedora e discipuladora, como a DVN aqui, a DNV, aleluia, porque lá tem vida nova, né? Aqui é nova vida. A D Nova Vida. Levante a tua mão que eu quero declarar sobre essa igreja em nome de Jesus. Uma igreja acolhedora e discipuladora como esta igreja, amém? Nós vamos ver se inverter, pelo menos 80% das pessoas vão permanecer para a glória do nome de Jesus. Aleluia, você vai ver milagres acontecer. Talvez algumas congregações, pastor, 100% de pessoas vão permanecer para a glória de Deus, se você crer, se você orar, mas se você colocar a mão na massa e fazer a tua parte para a glória do nome de Jesus. Se coloque em pé. Glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Aliás, eu quero orar com você. Deus está nos chamando, irmãos, para algo novo. Já foi declarado aqui, já foi divulgado, já foi falado. E o algo novo, irmãos, não é nada de diferente daquilo que você já sabe. Eu não ensinei aqui nada de novidade, de coisas muito fora da realidade. Não, todos nós sabemos. Mas nessa noite Deus está nos chamando a praticar o básico, aquilo que precisa ser bem feito, e o Senhor vai acrescentar. Quando a igreja ia, quando a igreja fazia, quando a igreja tomava posição, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava, o Senhor ia cooperando com eles. Aleluia, Deus quer te usar como um instrumento poderoso nas tuas mãos. Quem sabe você conhece alguém que ainda não é crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, um amigo, um parente, um vizinho, e você gostaria de ganhar essa pessoa para Jesus. Quantos tem alguém que você conhece e quer ganhar para Jesus? Levante a tua mão, vamos orar por ele agora. Vamos orar por ela agora. Segura a tua mão levantada, pense nessa pessoa e comece a orar. Amado Deus e bendito Pai Celestial,
Em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença, juntamente com a tua santa igreja, Pai. Aqui estão teus filhos e as tuas filhas que vieram, Senhor, para receber de ti o impulso do teu Espírito, para rever aquilo, Senhor, que precisa ser avivado no coração e na mente dos teus servos. Nos dá, Senhor, mais amor pelas almas, não apenas amor como sentimento, mas um amor como atitude, como uma decisão. Eu te peço, Pai querido, que a partir de hoje o teu filho e a tua filha saiam daqui decididos a acolher, a integrar, a amar, a discipular as pessoas, Pai, que precisam ser alcançadas pelo poder da tua palavra. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus agora, visita este homem, esta mulher que está sendo apresentado a ti pelo teu servo. Meu Deus, onde quer que esteja esta criança, adolescente, jovem, meu Deus, qualquer pessoa que está sendo agora apresentada, nós sabemos que o teu Espírito Santo pode mobilizar, que o teu Espírito Santo pode avivar, que o teu Espírito Santo pode visitar essa pessoa, Pai querido. Vai arrancando o coração de pedra e colocando o coração de carne, ó Deus. Vai tocando, Senhor, na mente, no coração, vai arrebentando a incredulidade, vai, Senhor, expulsando os demônios. Visita esta pessoa para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor amado, meu Deus, enche, Senhor, este crente do teu Espírito, e mobiliza este irmão para trazer essa pessoa para o culto, para ouvir a tua palavra, ou abre a porta do lar dessa pessoa para recebê-lo. Meu Deus, eu te peço que neste final de semana comece a mudar, Senhor, os conceitos. Tira-nos da zona de conforto, ó Deus, e que nós possamos dar crescimento para o teu reino, frutificar e ver a tua obra avançar para a glória do teu nome. Me usa, Senhor, com autoridade e com graça, e usa, Senhor, o teu irmão meu irmão, a minha irmã, teu servo, tua serva, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço nesse irmão e diga: Deus vai te usar com poder e autoridade. Glória a Deus. Deus vai te usar, irmão. Deixa eu declarar algo aqui. Deus vai colocar, aliás, Deus já está colocando uma palavra no teu coração, e essa palavra ela vai ser como fogo, e quando chegar para essa pessoa vai ter o seu coração incendiado, como os 2 discípulos no caminho de Emaús, e ele não vai resistir. Eu quero desafiar você nesta noite, ao você sair daqui, chegar em casa, ir para o carro, ou depois da bênção apostólica, algum momento, hoje ainda, você falar essa palavra, ou falar uma palavra de Deus, manda um áudio para essa pessoa, e diz: olha, Deus mandou eu falar isso aqui para você. Fala o que Deus colocou no teu coração, e diz o seguinte: eu vou te convidar para você estar domingo à noite comigo na igreja, no culto. Eu passo te pegar e eu quero que você venha. Tem um pastor meio engraçado lá de Santa Catarina que vai pregar domingo à noite. E ele está dando um curso aqui, um treinamento na igreja. Ele vai estar aqui domingo à noite, vai pregar. Se não tiver outra estratégia, pode usar essa. Só tem um pregador de fora. O pregador de fora, de dentro, não muda muita coisa, irmão. Mas eu sei que Deus vai nos dar uma palavra e Jesus vai salvar pessoas aqui. Se você crê nisso, que Deus deu uma palavra, faça esse desafio, diga: domingo à noite eu quero você na igreja, e o Senhor Jesus vai operar para a glória do nome dele. Amém? Obrigado, meu pastor.